aberto já? Eu só queria confirmar a pronúncia do seu sobrenome. É Nagamine mesmo? Isso. Então tá certinho, obrigada. Oi, eu quero desejar bom dia a todo mundo. E eu sou a Caroline e vou apresentar a primeira mesa do nosso ciclo de debates do CAVC, o Brasil do Futuro. E hoje nós trouxemos como convidados o Rogério Nagamine, que é coordenador da Previdência do IPEA e ex-aluno da FEA, o Fernando Rujitsky, professor de Economia da FEA, com estudos em produtividade e desigualdade no Brasil, Luiz Eduardo Afonso, professor de atuária da FEA e especialista em Previdência. Queria aproveitar também e parabenizar todos os profissionais e estudantes de atuária pelo Dia do Atuário, que é hoje. E vou apresentar o modelo da mesa para vocês. Serão 15 minutos de apresentação de cada convidado no começo. O CAVC vai fazer 2 perguntas, sendo 1 minuto para cada pergunta e 4 minutos para os convidados responderem. Serão feitas também perguntas da plateia. Os integrantes do CAVC vão estar recebendo as perguntas de vocês. E serão 3 perguntas por vez, 5 minutos de resposta cada para os convidados. E também terá uma rodada de encerramento com 6 minutos de resposta cada. E, bom, pode passar. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite. Como ex-aluno da FEA, acho que é um prazer estar aqui, embora eu sou ex-aluno do século passado, ou seja, na minha época não tinha esse auditório tão bonito assim. Aliás, a biblioteca, inclusive, era térrea, mas, de qualquer forma, é um prazer estar aqui. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Se vocês fizerem um teste e jogar no Google desigualdade em inglês ou imagens para desigualdade em inglês, vai aparecer uma das fotos do Brasil. E, para piorar, a gente gasta quase 14% com previdência, e numa análise estática, a previdência não melhora a distribuição de renda no Brasil. Ou seja, é uma coisa muito técnica, mas o índice de concentração da renda previdenciária é praticamente o mesmo do Gini. Isso quer dizer que a gente gasta na principal transferência quase 14% do PIB e não consegue melhorar a distribuição de renda nesse país. Isso é uma análise estática. É claro que tem a questão de considerar contribuições e o que você vai receber de benefício, mas um dos problemas é que existem vários esquemas no Brasil em que pessoas de alta renda recebem de benefícios muito mais do que pagam de contribuições. Tem uma fera aqui, que é o Luiz Eduardo Afonso, pode falar isso melhor do que eu. E aí, um primeiro ponto fundamental em relação a essa discussão de previdência no Brasil é que, claramente, a gente está numa trajetória que é absolutamente insustentável a médio e longo prazo. Primeiro, porque a despesa já vem crescendo num ritmo muito acelerado. Essa é a despesa do regime geral, INSS, que era 3%, 4% do PIB lá na década de 90, ano passado chegou a 8% do PIB. Outro problema é que essa despesa é muito alta em relação ao que a gente deveria gastar do ponto de vista de estrutura demográfica. O Brasil gasta como um país velho, sendo que ainda é um país jovem. Esse é um gráfico tradicional, que é a despesa de previdência em relação ao PIB em função do envelhecimento. É natural gastar mais
à medida que vai envelhecendo, mas o Brasil é um ponto fora da curva. O Brasil gasta com previdência o que seria esperado para países que têm o dobro ou mais de idosos na população total. Só para ter uma ideia, a gente já está perto dos 14% do PIB, OCDE gasta em 9% do PIB, União Europeia 11% do PIB. Outro problema é que, se você considerar a despesa primária da União, ano passado, 54% da despesa primária da União foi com previdência, num conceito amplo, considerando o regime geral, previdência da União e o BPC-Loas, que no fundo é uma aposentadoria de caráter não contributivo. 54% da despesa com previdência. Só para ter uma ideia, o gasto com pensão por morte foi similar ao que foi gasto com saúde, no nível federal. E aqui o dado, juntando o gasto de INSS, regimes próprios da União, estados e municípios, 13% do PIB, se eu colocar o BPC-Loas, 13,8% do PIB só com previdência. E o problema maior é que, com o envelhecimento, certamente essa despesa tende a crescer, e crescer de uma forma explosiva, principalmente em função das regras que a gente tem. Essa é a pirâmide, aqui 1980, 2010, 2060. Ou seja, claramente, a gente está num processo extremamente rápido de envelhecimento populacional. Só para ter uma ideia, o Brasil vai envelhecer nos próximos 20 anos o que a Europa demorou 50 anos para envelhecer. Ou seja, a projeção do IBGE é que hoje, 1 em cada 10 brasileiros tem 60 anos ou mais, em 2060 serão 1 em cada 3. É claro que o efeito na Previdência, dado que a gente tem um regime que a gente chama predominantemente de repartição, ou seja, os trabalhadores da ativa é que na prática pagam os benefícios dos inativos, essa relação entre contribuintes e beneficiários tende a piorar de forma bastante rápida e bastante grave. Essa relação entre contribuintes e beneficiários, que já chegou a ser 30 no começo do sistema previdenciário, 4 lá na década de 70, hoje eu tenho 2 contribuintes para cada beneficiário. Sem reforma, 2060 a gente chega, pela projeção que a gente faz de longo prazo, numa situação em que eu vou ter mais beneficiários do que contribuintes. Na prática, cada trabalhador da ativa, lá em 2060, teria que pagar a aposentadoria de um inativo. Então, é fundamental ter uma reforma, porque senão a gente está jogando um custo muito pesado para as gerações futuras. Isso aqui é qual a alíquota de equilíbrio que eu teria que cobrar sobre a folha para financiar integralmente os benefícios. E nessa simulação, para financiar integralmente o pagamento de benefícios lá em 2050, eu teria que ter uma alíquota de equilíbrio de 50%. E continuaria subindo até 2060. Então, esse me parece um ponto fundamental. Ou a gente faz uma reforma da Previdência, ou os custos que serão jogados para a geração futuras, isso inclui vocês, vai ser muito elevado. E aqui são projeções de longo prazo que a gente faz, de qual o gasto com PIB, se eu não fizer reforma, 2060, a despesa com aposentadorias e pensões chegaria a 20% do PIB em 2060. Despesas com aposentadorias e pensões do regime geral, do INSS e dos servidores públicos também. E aí tem um problema das nossas regras. Uma regra que claramente é muito grave é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Essa aposentadoria, ano passado, gerou idade média de aposentadoria de 55 anos para homem, 53 para mulher,
para pessoas com plena capacidade laboral. E 1 em cada 5 mulheres, inclusive, se aposentou com menos de 50 anos. Ou seja, ainda tem gente no Brasil se aposentando com menos de 50 anos. Isso é claramente precoce, mas, acima de tudo, a gente está pagando aposentadoria para pessoas com plena capacidade laboral. E mais do que isso, não sei se vocês conhecem tão bem a aposentadoria, mas o Brasil tem 2 tipos de aposentadoria. A por tempo de contribuição sem idade mínima, que são as pessoas que estão se aposentando aos 50 anos ou até antes, e a por idade, que é 65 anos ou 60, com 15 anos de contribuição. Mas essas pessoas que estão se aposentando com 50 anos não estão entre os mais pobres. Podem ter certeza, são pessoas que têm trajetória no mercado formal de trabalho mais estável, que conseguem 35, 30 anos de contribuição. A gente fez uma estimativa de onde estão essas pessoas que estão se apresentando de forma precoce na distribuição de renda. Pela PNAD, e a estimativa que a gente chega é que esses aposentados precoces, que ainda estavam ocupados, porque em geral estão com capacidade laboral, 80% deles estavam entre os 30% mais ricos da população. Então a gente tem um sistema em que as pessoas mais ricas se aposentam aos 50 anos, os mais pobres, que não conseguem 35, 30 anos de contribuição, se aposentam por idade aos 65 a 60 anos. Então, o problema, na verdade, é que a gente não tem idade mínima para os trabalhadores de maior rendimento e tem só a idade mínima para os de menor rendimento. Só uma outra estimativa que a gente tentou mostrar exatamente isso, era fazer o cálculo da idade mínima de a idade média de aposentadoria urbana por estado. E o resultado que a gente chegou, é meio complicado esse gráfico, mas basicamente quer dizer o seguinte: a idade média era mais baixa nos estados mais ricos, São Paulo, do Sul, do que no Nordeste. Ou seja, por conta da aposentadoria de tempo de contribuição, as pessoas se aposentam mais cedo em São Paulo do que no Nordeste. Só passar aqui. Então, basicamente, acho que um primeiro ponto fundamental dessa reforma é que ela acaba exatamente com essa aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, que, ao meu ver, é extremamente distorsiva. Primeiro, porque a gente distorce o próprio papel da Previdência. Previdência deveria ser garantir renda para quem perdeu capacidade laboral, seja por idade avançada, seja por doença ou acidente de trabalho. E a gente está pagando previdência para pessoas com plena capacidade laboral. E mais, deveria ser um mecanismo de substituir renda para essas pessoas, está virando um mecanismo de complementação de renda para pessoas com renda de trabalho elevada para os padrões brasileiros. E entender que tempo de contribuição não é risco social. Previdência é para proteger contra riscos sociais. E tempo de contribuição não é risco social. Mas uma coisa interessante é que, aquilo que eu falei, já tem muita gente que se aposenta aos 65 anos. O que pouca gente sabe é que idade mínima de 65 anos já existe na legislação do Brasil desde 1960. A Lei Orgânica da Previdência Social já tinha aposentadoria por velhice, que era 65 anos homens, 60 anos mulheres, desde 1960. O problema é esse. Os pobres se aposentam aos 65 e os mais ricos se aposentam aos 50. E fora a comparação internacional, a gente tem um outro problema. A gente fez um estudo de 177 países, só 13 países no mundo tinham aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, nenhum dos quais é um bom exemplo de prática previdenciária. Muito pelo contrário. Estou falando de Irã, Iraque, Equador e outros que não são bons exemplos de práticas previdenciárias. O outro problema na nossa previdência é que a gente tem muito tratamento diferenciado.
são vários, homem e mulher, urbano e rural, e muitas vezes é necessário reavaliar esses tratamentos diferenciados. Só vou dar um exemplo. O microempreendedor individual, vocês já devem ter ouvido falar, o cara paga 5% do salário mínimo, tem direito à aposentadoria por idade e vários outros benefícios previdenciários. Na prática, no cálculo atuarial, é quase de graça. O que ele paga de contribuição praticamente não paga 5% que ele vai receber de aposentadoria. Tudo bem se fosse para pessoas pobres, mas a gente fez um estudo de focalização e 2 em cada 3 dos que estavam inscritos no MEI estavam entre os 30% mais ricos. Ou seja, eu estou dando benefício previdenciário quase de graça para pessoas que estão entre os 30% mais ricos. Outro problema é o regime de previdência dos servidores públicos. Claramente, uma das coisas que é regressiva no nosso sistema é o regime de previdência dos servidores. Na maioria dos países da OCDE, os regimes de previdência ou já são integrados, iguais do setor privado, ou pelo menos com regra de benefício similar. No Brasil, a gente ainda tem regime separado e com regra de benefício diferente. Só 4 países da OCDE, dos 34, ainda funcionam dessa forma. Com a reforma, a gente passa, pelo menos, até regra de benefício similar. E aqui, só para colocar, enquanto a gente gasta, se eu tirar o militar, 3 e pouco por cento do PIB, na média, na OCDE, isso dá 1,4% do PIB. Uma coisa que deixa claro esse caráter regressivo desse regime de previdência, uma coisa importante é que ele garante que, para todos os servidores, num prazo de 2 anos, teriam o mesmo teto do INSS, do setor privado. Isso é importante do ponto de vista de cuidado do setor privado, mas também é importante do ponto de vista da distribuição de renda, porque hoje, esses 3,5% de aposentados que ganham acima do teto do INSS respondem por 20% do total da renda previdenciária no país. Com teto, cairia para 12%. Um dado que, meu tempo está quase acabando, mas um dado que chama atenção em relação aos regimes próprios, é que se você somar todo o déficit atuarial de União, Estados e municípios, são 2.100 regimes próprios, a gente está falando de um déficit atuarial que equivale ao PIB do Brasil. Bom, de novo agradecendo, eu só queria chamar a atenção, eu sou duramente afetado pela reforma. Eu sou servidor público federal, mas caio na regra nova de 65 anos, perco a minha paridade, e mesmo assim eu estou defendendo a reforma, porque eu acho que não é uma questão de olhar para o próprio umbigo, mas é uma questão de olhar... Infelizmente, tem alguns servidores que só olham para o próprio umbigo, mas mesmo sendo afetado, eu defendo essa reforma, porque eu entendo que ela é extremamente necessária para o país, para evitar um risco de insustentabilidade do nosso sistema previdenciário que existe, para evitar custos excessivos para gerações futuras, para vocês, para os meus filhos. Mas, sinceramente, eu acho que se a gente não fizer essa reforma da Previdência, a gente tem um drama que o Brasil está virando um país velho antes de virar rico, diferentemente dos países da Europa. Mas eu acho que se a gente não fizer essa reforma da Previdência, o Brasil corre um risco de virar um país pobre e velho, infelizmente. Obrigado.